pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, da aula de projeto de estruturas, a gente vai continuar fazendo a alocação dos elementos estruturais, certo? Então a gente parou nesse ponto, aqui na aula passada, onde a gente tinha feito a alocação das lajes, né? E dos pilares. Hoje eu vou dar continuidade com vocês. Bom, no nosso projeto, a gente vai dimensionar lajes nervuradas, certo? E aí a simbologia da direção das armaduras é essa. Em geral, a direção da nervura da nossa laje treliçada, ela sempre vai ser na menor direção da nossa laje. Então, na laje 1 ela vai ficar nessa direção, na laje 2 nessa, na laje 3 nessa, assim até terminar as lajes, tá certo? Então, vamos começar. Eu vou copiar em aqui, ó, certo? Esse símbolo só tá representando a direção da armadura da minha laje treliçada. Vou fazendo as outras, já a gente volta. Então, pessoal, continuando, quando a gente marca a direção de todas as lajes, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar aqui o eixo dessas vigas, porque nossa cotagem, geralmente em projeto de estruturas, é de eixo a eixo. E aí, como é que eu vou fazer? Aqui, pessoal, no meu projeto, inicialmente, eu adotei que as vigas elas vão ter 15 por 30, certo? 15 centímetros na base e 30 centímetros de altura. Não necessariamente vai ficar assim. Quando a gente for fazer o dimensionamento da viga, a gente vai ver a necessidade de aumentar essas dimensões, tá certo? Então, como é que eu vou fazer para marcar esse eixo? Se ela tem 15 centímetros de base, né? Então, quer dizer que a metade dela, o eixo dela, vai ser na metade de 15 centímetros, né? Que é 0,075. Então, eu vou fazer isso, ó. E essa linha central, eu vou deixar em projeção. Então, vou vir aqui, ó, no layer projeção. Né? Depois tem que mudar a escala, certo? Para ela ficar tracejadazinha como essa. Ó, vamos pegar as propriedades dessa aqui do lado, para ver se ela fica tracejadazinha, né? Aqui, ó. Tá certo? E aí eu vou fazer isso em todas as vigas. Daqui a pouco a gente volta para mostrar como ficou. E aí, pessoal, depois que a gente marcou, né, o eixo, ó, vejam só, marquei o eixo de todas as minhas vigas. Aí, a gente vai nomear elas, né? Talvez a gente tá vendo aqui que existem algumas vigas biapoiadas, ó, por exemplo, essa daqui tem dois apoios, ó, um pilar aqui e um pilar aqui. Provavelmente essa vai ficar 15 por 30. A gente tem uma viga aqui que tá chegando em outra viga, né? Tá apoiada aqui nessa outra viga. Essa outra aqui a gente tava em 3 apoios. Agora essa viga aqui, ela é um pouco maior, né? Mais robusta. Certo? Então talvez esse daqui depois a gente tenha que mudar a dimensão, certo? Então eu vou agora colocar o nome nas vigas. Vou colocar na primeira, certo? Para vocês verem. E aí vou colocar nas outras. E depois eu volto para mostrar como ficou, tá certo? Isso tudo a gente vai fazer antes do dimensionamento em si, viu? O dimensionamento é uma coisa à parte. Certo? Ó, 15 por 30 e assim eu vou colocar também nas outras vigas, tá? Já eu volto. Então, pessoal, voltando aqui, ó, nomeei todas as minhas vigas. Agora, o que a gente vai observar? Primeiro, a cota, né? O sistema de cotagem que vai funcionar para as lajes, né? Porque as dimensões das vigas já estão aqui. Vai funcionar também para as vigas, na verdade, perdão. Quando a gente for para a parte de dimensionamento das vigas, né? Eu vou selecionar aqui. Eita, cliquei sem querer ali. Agora vai travar. Vou selecionar o layer de cotas e aí a gente vai fazer a cotagem. Só uma observação, né, como eu ia falando, a respeito das vigas é o seguinte, eu vou cotar, certo? Vou cotar algumas vigas e vou cotar aqui duas especificamente, né? A cotagem é de eixo a eixo, então eu venho aqui, ó, no eixo dessa para o eixo dessa, e aí, ó, vou ter minha dimensão, tá certo? Aí, ó, eu vou cotar essa V4 para mostrar para vocês, certo? Aí vocês vão ver, ó, nesse vão aqui, ela
eixo, né? 3,25 m. Aí vamos continuar. Não era aqui não que eu queria ir, mas tá bom. Vamos continuar, né? Aqui, novamente a cota. Vamos colocar aqui na mesma altura. Vamos continuar aqui cotando, né? Próxima cota daqui pra cá. Vou novamente aqui, deixando a mesma altura. E não funcionou. Meu Deus, o computador trava, não tá ajudando. Vamos aguardar um pouquinho. Voltou. Aí, deixa eu só organizar aqui a alturazinha dela. Casou, né? Aí vou cortar o último vão. Pessoal, essa aqui, quando a viga tem mais de 2 apoios, né? Ela para de ser uma viga bem apoiada e aí ela passa a ser uma viga contínua, certo? O que que significa? Ela vai ter vários tramos, né? Vários vãos. Então, a gente vai observar isso. Aí, o que que acontece? No nosso primeiro vão, vocês viram lá na primeira cota, depois eu organizo isso aqui. Lá na nossa primeira cota, ó, o vão é um vão pequeno, de 3,25 m. Então, a viga 15 por 30, nessa situação, podia até passar, certo? Só que, quando a gente chega aqui nos nossos dois últimos vãos, a gente vê que eles são bem maiores. Então, nessa situação aqui, gente, eu vou adotar uma viga com uma altura maior, certo? Em alguns lugares, algumas literaturas, vocês vão ver que a gente pode estimar como a viga sendo 10% do vão. Nessa situação, ela seria maior que 50 centímetros, né? Mas, inicialmente, eu vou colocar 15 por 45, certo? Quando a gente for fazer o dimensionamento da viga, se a gente ver que não passou, aí a gente vai e muda essa dimensão, tá certo? Mas o projeto estrutural é assim, a gente vai estimar as dimensões iniciais dos elementos estruturais e depois, quando a gente for para o dimensionamento, a gente vai ver se de fato passa, né? Outra coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é achurar o pilar, né? O que que acontece? Aqui a gente tá vendo o pavimento superior, então, e considerando também que não tem nada para cima, né? Vai ser o último pavimento da gente. Então, nesse caso, esse pilar morre nesse pavimento, então ele deve ser achurado, tá certo? E aí eu vou fazer a achura sólida. Eu não sei se vocês têm conhecimento, né? Alguns têm de AutoCAD e outros não. E aí, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou logo selecionar aqui o Ler Estruturas, né? Vou esperar aí, rezar para não... Pronto, ó, com a achura sólida, certo? Então, aqui, ó. Aí, eu vou achurar todos os pilares, tá? E aí, pessoal, eu vou fazer isso, vou terminar de cotar e aí volto para mostrar como ficou, né? Vai também faltar, depois de achurar os pilares, eu vou nomear os pilares. Inicialmente, assim como para as vigas, eu tô adotando que os pilares, eles têm 15 por 30, tá? Mas isso aí pode ser modificado ao longo do nosso dimensionamento, certo? Então, eu vou terminar de achurar aqui, cotar e também fazer a nomenclatura dos pilares. E aí, eu volto para mostrar para vocês como ficou, tá certo? Então, pessoal, terminei de cotar, né? Então, ficou assim, ó, tá vendo? Tem várias vigas, inclusive essa daqui tá cotada desnecessariamente, também tá errada, né? Porque de eixo a eixo. Bom, aí essa cota é igual a essa, então não precisa, né? Então, por exemplo, essa viga V3 aqui, ó. Essa viga V3, ela vai ter 3 tramos, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro, né? Então, aqui, ó. Na verdade não, né? Vão ser só 2, porque aqui passa direto, ó, não tem apoio. Então, vai ter esse e esse, né? Essa viga vai estar chegando aqui nessa. Aqui também vai ter 2 tramos, né? Agora, essa aqui maiorzona vai ter, ó, 1, 2, 3, 4 tramos, tá certo? Eu vou dar uma plotada neles para vocês verem como fica. E aí, a gente finaliza a nossa planta de forma
para finalmente ir para a parte do dimensionamento, tá bom? Também loquei aqui os pilares, ó, P1, P2, P3, P4, certo? Até chegar no último aqui, ó, P14. Então, deixa eu dar uma plotada para mostrar para vocês e aí a gente conversa mais na próxima aula, quando estiver falando sobre dimensionamento, tá certo? Então, aqui, pessoal, voltei com a minha planta de forma aqui, ó, plotada. Deu um errinho aqui, né? Depois eu vou dar uma olhadinha. Com todas as cotinhas, tá vendo? Aqui dá pra ver melhor, visualizar melhor como ficou. E aí, pessoal, na verdade foi porque eu plotei ela na horizontal, porque eu acho melhor, e aí acabou que os textos ficaram trocados, né? Mas não tem problema, o importante é que dá pra dar uma entendida de como ficou e dá pra visualizar tudo, né? Bom, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, e aí a gente conversa na próxima aula. Tchau, tchau!